Igreja Comunidade Despertar. A pastora, para quem não sabe, já vou aqui pronunciar para todo mundo. Ela tem um programa na rádio Vida Melhor FM 109,5. O nome do programa é Tarde Feliz, entre 1h30 e 2h, é isso? Tá 1h às 4, irmãs, pra gente ali também prestigiar a pastora, orar pela vida dela e escutar, pregações lindas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, está aqui sua serva, Senhor, que ela possa estar, Senhor, uma palavra de coração, Senhor, para nós, que nós possamos estar de ouvidos atentos, Senhor, que nós possamos permanecer, Senhor, na Tua presença, ouvindo aquilo que o Senhor tem que falar conosco, Pai. Obrigado pela vida dela, pela sua família, que o Senhor possa guardar a vida dela, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, preparar esse culto abençoado, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Amém. Boa noite. Eita! Oi, gente bonita, tudo bem? Tudo bom? Graça e paz, eu sou a Vanessa de Oliveira, sou pastora, sou locuteira, sou locutora, eu brinco com locuteira porque eu digo que eu fui pro rádio sem querer querendo, e hoje eu amo o rádio faz parte da minha vida, faz parte dos meus dias, faz parte do meu ministério, é um chamado. Nós não temos o microfone da rádio como um microfone onde nós estamos simplesmente falando, mas nós temos como um púlpito, um altar onde nós estamos louvando e reverenciando o nome de Jesus. Tenho 43 anos, me casei com 18 anos, tenho 25 anos de casado, fiz bodas de prata em abril desse ano. Tenho uma filha que fará 23 anos em março e vai casar em março também. Tenho uma filha que está fazendo 18 anos hoje, a Gabriele. Tenho o Benjamin de 8 anos, não entendi porquê, Estava querendo os netos, veio o Benjamin. E o Gabriel, que na semana que vem estaria fazendo 20 anos, aprove Deus recolher o Gabriel. Eu entendo? Não. Compreendo? Também não. Mas aceito a vontade de Deus, porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. Tem uma foto que eu pedi para o pessoal, dá para pôr a foto aí? Quero mostrar para vocês a minha família. Esse gato aqui é o pastor Rildo. Ele casou com essa novinha, que é 11 anos mais nova que ele. Aí, essa é a Bia, essa é a Gabi, esse é o Benjamin e esse é meu nouro. Deus leva o Gabriel, mas traz o Rafael, que é o meu futuro genro, que é uma bênção. Olhem bem para essa foto, porque ano que vem vocês vão ver esse homem de cabelo. Milagre, pastora? Não, prótese. E ninguém, tirando eu, vai zoar aquele pastor. Ele falou assim, tenho tanta vontade de pôr uma prótese. Eu falei, coloca, porque a gente foi atrás, não dá mais, não tem mais área doadora, nada para fazer implante. Aí ele falou assim, mas será que não vão zoar? Eu falei, eu vou ser a primeira. Você casou comigo, você já sabe como que eu sou, porque eu tiro sarro de tudo. Dele, da careca, da barriga, de tudo. Agora, se bem que agora ele emagreceu 10 quilos, Aí colocou um cabelo, vou começar até a tomar cuidado, Aí vai parecer que eu tô mais velha que o homem, Eu falo que o meu velho. Mas se hoje eu estou de pé, se hoje eu tenho Jesus como meu único e suficiente Salvador, foi porque um dia Deus usou a vida desse homem para resgatar a minha vida do império das trevas. Foi porque Deus usou a vida desse homem para fazer um trabalho de libertação com uma menina de apenas 16 anos que planejava a morte do seu próprio pai. Foi por causa desse homem que a minha mãe se converteu de verdade, que o meu pai se converteu de verdade, que os meu irmão se converteu de verdade. Foi por causa da vida desse homem que hoje eu posso dizer que o meu Redentor vive e ele trabalha para o bem daqueles que amam e esperam nele. É por causa da vida desse homem. Às vezes eu brinco com ele, às vezes eu brinco nas igrejas quando nós ministramos fora e digo assim, eu sou mais nova, eu gosto, 43 com cara de 20.
E esse marido gordinho, careca, pequenininho, que ele é mais baixo que eu. Aí eu digo, vocês não sabem de nada. Eu tenho que glorificar a Deus todos os dias, porque foi por causa da vida desse homem que hoje eu tenho uma família. Foi por causa da vida desse homem que a minha família e a minha relação com o meu pai foi totalmente restaurada. Porque eu era filha de pastor, cresci dentro da igreja, mas isso não significava nada para mim. Porque um dia, o diabo entrou, ceifou minha família, derrubou tudo que nós achávamos que nós tínhamos construído. E eu tinha um ódio do meu pai. E através da vida dele, hoje o meu pai vive. Através de Jesus, é claro, mas ele foi o instrumento de Deus. Mas isso é história para outro culto, para outra ministração, o meu testemunho. Eu queria cantar junto com vocês. A Isa, quando ela conversou comigo hoje, ela falou assim, oi, a senhora. Eu, não, Isa, não precisa de senhora, não, pode me chamar de você. Aí ela falou, se precisa de alguma coisa, tal, né? Sou filha da pastora. Aí eu, não, eu sou muito jovem, não sei. Aí eu falei para ela assim, mas põe um playback. Eu falei, playback é coisa de, né, velho. E eu falando para a Isa que eu sou nova. Mas quem aqui nunca cantou com playback, né, Josi? Já cantou, Josi? Ergue a mão. A Josi é mãe de Giovanni, nosso vereador preferido. A fofucha, sei tudo da vida da Josi. Esposa do Wilson Ney, uma grande pastora, uma grande mulher de Deus. Vamos lá, vamos cantar e glorificar o nome de Jesus para a gente poder ir para a palavra? Mesmo sobre a morte, ele triunfou. Tem poder e autoridade para fazer ressuscitar. Deu vida a Lázaro depois de 4 dias. Com o som da sua voz o morto revivia. E hoje ele está aqui para milagres operar. Pois na cruz venceu o inferno e a morte, e a chave tirou de lá. Destruiu as cadeias do inferno e nos deu esperanças. Que até mesmo na morte então podemos triunfar. Triunfar sobre a morte e viver. Triunfar nas batalhas e vencer. Triunfar na fornalha e escapar. Nas promessas de Deus triunfar. Triunfar infinitamente mais. É louvar com triunfo e ser capaz de dizer eu sou mais que vencedor. Foi para isso que Deus me chamou. Com triunfo mesmo em meio à morte eu louvo. Com triunfo vou passando pelo vale exalto. Com triunfo Deus me dá o troféu da vitória. Com triunfo vou cantar junto com os anjos da glória. Com triunfo hoje canto para o mundo ouvir. Porque nem poder da morte pode me impedir. Deus em mim é tudo e nada pode me abalar. Pois em todas as coisas Deus me faz triunfar. Mesmo sobre a morte, ele triunfou. Tem poder e autoridade para fazer ressuscitar. Deu vida a Lázaro depois de 4 dias. Com o som da sua voz o morto revivia. E hoje ele está aqui para milagres operar. Pois na cruz venceu o inferno e a morte, e a chave tirou de lá. Destruiu as cadeias do inferno e nos deu esperanças. Que até mesmo na morte então podemos triunfar. Triunfar sobre a morte e viver. Triunfar nas batalhas e vencer. Triunfar na fornalha e escapar. Nas promessas de Deus triunfar.
triunfar infinitamente mais, é louvar com triunfo e ser capaz de dizer eu sou mais que vencedor. Foi pra isso que Deus me chamou, com triunfo mesmo em meio à morte eu louvo. Com triunfo vou passando pelo vale exalto, com triunfo Deus me dá o troféu da vitória. Com triunfo vou cantar junto com os anjos da glória. Com triunfo hoje canto para o mundo ouvir, porque nem poder da morte pode me impedir. Deus em mim é tudo e nada pode me abalar, pois em todas as coisas Deus me faz triunfar. Triunfar. Oh, glória a Deus! Aplausos. Todo louvor e de toda adoração. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite abençoada. Aqui nós temos mulheres transformadas. Aqui nós temos mulheres Jesus. Porque quando a gente desce do carro, a gente já sente a presença do Senhor na entrada. E a gente sente a presença do Senhor aqui. Nós sabemos de todos os minutos da nossa vida, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nós somos transformadas, nós somos salvas, nós somos amadas do Pai. E eu achei interessante que quando a pastora Adriana disse que mesmo que a expectativa que você entrou aqui hoje não seja de alegria, não seja de felicidade, Deus vai fazer algo extraordinário. Deus vai derramar alegria sobre a sua vida. Deus vai derramar a presença dEle com porção dobrada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu relacionamento. E essa manhã, eu meditando na palavra, eu voltei lá atrás, quando eu me converti. Naquela época não existiam as redes sociais, de verdade mesmo, quando eu me converti com 16 anos. O pastor Hildo me deu 12 livros. E ele falou, você tem 1 ano para ler esses 12 livros, depois que eu passei por um processo de libertação. E quando você lê esses 12 livros, eu volto para ver como você está. E aí a gente casa, mas ele falou, a gente casa brincando, não era sério. E um dia, quase um ano depois, ele me ligou e ele disse, oi Vanessa, ele nem sabia que Vanessa que era, tá? Porque ele era radialista, bonitão, magro, tinha cabelo, da rádio gospel, falava, esse oi gente bonita, tudo bem, tudo bom, é dele, eu peguei para mim, porque quando a gente casa, uma só carne, é tudo nosso, não tem 2 carteiras, 2 contas no banco, né? Não tem senha no celular, não tem privacidade, não tem nada disso, quer privacidade, não casa. Aí falei, peguei o oi, gente bonita pra mim e fui pegando tudo. E um dia ele me ligou e falou, oi Vanessa, aqui é o Rio, naquela época ele tinha Bina, era muito chique. Eu trabalhava no shopping Catuaí, ele disse assim, olha, tô passando o número da minha Bina pra você. Oi Hildo, tudo bem? Na hora eu pensei, nossa, ele vai querer casar comigo. Mas já estava convertida, eu não ia querer casar. Aí eu comecei a falar dos livros com ele. E aí ele falou, nossa, você é a primeira pessoa que eu ministrei libertação e que você me falou o nome dos livros, quem é o autor e os conteúdos dos livros que você leu. E dos meus 16 anos para cá, eu sempre procurei ler muito sobre Jesus, ler muito a palavra do Senhor, mas ler muito sobre o que fala sobre Jesus. E essa manhã eu tinha uma mensagem preparada, porque eu queria falar de alegria, de felicidade. Vanessa de Oliveira, boa tarde, tarde boa, tarde feliz. Meu programa chama Tarde Feliz, dá umas 4 da tarde, de segunda a sexta-feira, na 105.9 MHz. Vocês podem sintonizar lá, que vocês vão ver só alegria. E aí, eu abri um caderno. E eu falei, Jesus, porque quem não sabe, eu tenho TDAH, então eu escrevo tudo que eu falo. Né? Porque quem tem TDAH, esse negócio aqui hoje vai me pegar. É a segunda vez que eu estou pregando com isso daqui. Se não der certo, vocês vão me perdoar, né? Mas eu tenho uma cola aqui dentro da mensagem. E aí o que aconteceu? Eu me lembrei de algo, porque começaram várias pessoas me mandarem mensagem, falar, pastora, está acontecendo isso, pastora, está acontecendo isso. Falei, uau, eu tenho que fazer novamente um trabalho desse com mulheres na nossa igreja, para poder falar sobre qual é a maior cilada do diabo. E para nós termos chaves para
abrir conexões que ainda estão fechadas na nossa vida. E aí eu me lembrei de uma palavra do Benny Hinn, ele falou isso em uma mensagem, ele falou em uma ministração, você pode procurar no YouTube, você vai achar, mas ele também fala em um dos seus livros, um dos primeiros livros que ele escreveu, Benny Hinn não, Billy Graham. Billy Graham, para quem não sabe, nasceu em 1918 e faleceu em 2018, poucos meses antes de completar 100 anos. Em 1970, ele disse algo que é mais atual hoje do que em 1970. Ele disse assim, eu vejo lixo em todos os lugares. Eu vejo lixo na TV, nos filmes, nas novelas, nas revistas, nos jornais. Eu vejo lixo tentando destruir uma instituição sagrada, que é a família, instituição feita por Jesus, criada para que desse certo, criasse para que funcionasse. E a Bíblia aponta de uma outra ponta, de Gênesis a Apocalipse, se não houver um reavivamento espiritual, as nações, se não houver um reavivamento espiritual e os seus lares, as suas casas, as suas famílias não se voltarem para Jesus, o mundo vai sucumbir e tudo vai ruir, porque família é a instituição feita por Deus e feita para dar certo. E essa palavra queimou no meu coração essa manhã. Eu falei, Jesus, eu tenho ministrado tantas pessoas que são salvas, que são convertidas, que andam com Jesus, que já confessaram Jesus como seu único Salvador, mas que ainda estão lutando por um casamento, estão lutando por um filho, lutando por um relacionamento, pessoas que passaram por relacionamentos abusivos, pessoas que com tantas histórias. E eu falei, Jesus, e essa palavra é mais viva hoje do que em 1970, que não tínhamos acesso a tudo que nós temos na ponta dos nossos dedos. E aí o Espírito Santo falou assim, Vanessa, em 1 Coríntios 2:9 está escrito assim, diga para essas mulheres nessa noite, que os olhos delas não viram, que os ouvidos delas não ouviram, que não penetrou no coração dessas mulheres o que eu tenho preparado para a vida delas, para a casa delas, para o relacionamento delas, para os filhos delas, para o futuro delas. Você não viu ainda, querida. Se você acha que você já viveu o extraordinário, você ainda não viu, você ainda não ouviu, não penetrou no seu coração o que Deus preparou para você nessa noite. E o que Deus tem preparado para o seu futuro. Ah, pastora, mas nada dá certo, a minha história é só de fracasso. Mas o salmista disse no Salmo 139, que ainda o meu corpo, ainda informe no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha escrito os meus dias no seu livro, e Ele sabia de cada um desses dias, antes mesmo desses dias existirem. Antes que você vivesse esses dias, ele já sabia, ele já tinha escrito. E ele escreveu coisa ruim? Não. Ele escreveu dor? Não. Ele escreveu pesar? Não. Existem provações? Existem. Existem desertos? Muitos. Existem processos? Vamos passar por todos eles. Mas existem também coisas que acontecem na nossa vida, que impedem que nós nos conectemos com o céu. Existem chaves que têm que ser viradas na nossa vida espiritual, querida, para que a gente possa acessar bênçãos espirituais, não para quem não é da igreja, é para a igreja do Senhor, é para quem já é salva, é para quem já é do Senhor, é para quem já aceitou Jesus. E por que eu não vivo essas bênçãos? Porque tem algumas coisas que nós fazemos e nós responsabilizamos muitas vezes até Deus. O vizinho, o marido, o filho, a filha, o colega de trabalho, mas nós não trazemos para nós a responsabilidade de algumas atitudes que nós temos que fazem com que nós não acessemos essa felicidade. Que a gente não acesse, que a gente não se conecte com o céu. Então, muitas vezes nós temos sofrido e temos falado, olha, é o inimigo, é o marido, é o tempo que passa, é um impedimento, o fluir de Deus não vem sobre a minha vida em determinada área da minha vida, e às vezes eu não me sinto nem de Jesus, às vezes eu não me sinto nem que Jesus olha para mim. Mas nós falamos hoje aqui, nos dias bons e nos dias ruins, Jesus, Ele está lá, Ele está te vendo,
Ele está te contemplando. E mesmo quando parece que Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Então, hoje o Espírito Santo quer revelar 5 fatores para nós mulheres. Gente, eu tenho trabalhado essas 5 coisas com mulheres. Aqui em Londrina, em muitos lugares. Fora de Londrina, eu tenho... São 5 coisas tão fáceis, tão escola bíblica dominical, que às vezes eu falo, Deus, mas o Senhor falou assim, se vocês pegarem essa chave, vocês vão se conectar comigo. E vai haver mudança na sua casa, no seu relacionamento, no seu casamento. São 5 fatores que têm travado a nossa vida. Tem travado a gente, as mulheres, vocês mulheres nessa noite, de acessar bênçãos que já estão preparadas para vocês no reino espiritual. Já estão liberadas sobre a sua vida e você não consegue acessar, querida. Por quê? Primeira coisa que nós fazemos, que nós temos que entender, a culpa não é de Deus. Os nossos problemas, os nossos fracassos, as nossas decepções, aquilo que acontece, que foge do que nós queríamos que acontecesse para a nossa vida, não é o que Deus também queria que acontecesse. A primeira coisa que nós temos feito é que nós temos que aprender que nós somos resultado de decisão. Nós somos resultados de decisão. Tem gente que quer resultado de Deus, mas não quer fazer a vontade de Deus. Tem gente que quer bênção, mas não quer fazer do jeito que Deus falou que tem que fazer. E como que Deus falou que tem que fazer? Eu tenho que ir lá na igreja da irmãzinha, eu tenho que ir lá receber oração da irmãzinha que mora lá naquele bairro, não sei na onde, não sei que cidade, que eu pego o carro que eu ando quilômetros, que não está debaixo de uma bênção espiritual. Que passou em 10 igrejas, as 10 igrejas é o problema, não é a irmãzinha. Eu tenho que receber a oração dessa irmã. Já tinha uma irmãzinha assim que eu sempre ia ministrar e ela falava assim, estou nessa igreja. Eu falei, irmã, de qual igreja você acha? Eu passei em 10, mas não me adaptei. Por quê? Porque tal igreja, eu falei, irmã, 10 igrejas, o problema é a irmã ou o problema é a igreja? Porque eu estou achando que você não é um problema, irmã, eu estou achando que você é um problema para os pastores. Porque tem crente problema e tem crente que é um problema. Aquele problema que a gente não consegue solucionar. Por quê? Porque quer fazer do jeito dela, não quer fazer do jeito de Deus. Porque quer fazer no tempo dela, não quer fazer no tempo de Deus. Porque quer fazer a vontade dela. Mas, pastora, Deus realiza o desejo do meu coração, se o seu coração estiver alinhado com o que diz a palavra do Senhor. A irmã Josi é casada. Aí chega uma pessoa, olha para o irmão Wilson Ney e fala assim, gostei dele. Vou orar para ele, para Deus me dar esse varão. Deus vai realizar o desejo desse coração? Não, por quê? Porque o fofucho é dela. E tem gente por aí orando, gente, eu amava fulano, vivi a vida inteira gostando, mas fulano já casou e eu ainda sofro. Minha irmã, Deus não vai te dar esse homem não era para ser teu. Mas Deus realiza o desejo do meu coração. Sim, se o seu coração estiver alinhado com a palavra de Deus. Porque se o meu coração estiver alinhado com as coisas do mundo, gente, quem vai andar comigo é o diabo. Quem vai sentar comigo é ele, quem vai estar deitado comigo é ele. Na matemática de Deus é diferente. Não tem como dar certo. Deus realiza o desejo do coração de quem está alinhado com seus propósitos. E de quem aceita viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando? Quando nós renovamos a nossa mente. Então, qual que é a chave? Nós temos que aprender que nós somos resultado de decisão. É lei de Newton, é a segunda lei de Newton. Eu sou resultado de decisão. A segunda lei de Newton é o quê? Para cada ação, há uma reação. Se a sua ação for de fazer a vontade de Deus, a reação de Deus vai ser te abençoar. Se a sua ação for fazer o que está escrito na Bíblia, a reação de Deus vai ser liberar a bênção. Se a sua ação for obedecer a palavra de Deus, a reação de Deus vai ser de abrir o céu sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre todas as áreas da sua vida. Mas, irmãs, existem momentos que nós convidamos Deus para entrar em um lugar na nossa vida, mas nós não queremos entregar o controle total para Ele. Porque é muito fácil, nós fazemos do nosso jeito, mas onde está escrito isso na Bíblia? Se você lembrar junto comigo da história de Sansão, nazireu, juiz de Deus, homão forte, recebeu um poder extraordinário, mas com todo o poder vem uma responsabilidade. Ele não podia tocar em nada morto, ele não podia se envolver com mulher de outra tribo.
E você sabe que quando a gente fala de mulher de outra tribo, o povo pensa assim que é a mulher que ele se envolveu lá com as cananeias, com as mulheres que não eram para se envolver. Era mulher de outra tribo, as crentes também. Se ele era da tribo de Judá, ele tinha que se casar na tribo de Judá. De Benjamim, ele tinha que se casar na tribo de Benjamim. De não sei o que, ele tinha que se casar na tribo que ele estava. Mas lá na outra tribo é crente, lá na outra igreja é crente. Deus vai trazer seu varão aqui. Não precisa de buscar na outra igreja. Vou falar isso, irmã. Tem um monte de gente que visita chá de mulheres porque está procurando uma resposta. Uma vez nós fizemos uma enquete num culto que nós fizemos e tinha homens e tinha mulheres. Aí nós falamos, quantas pessoas estão aqui solteiros? E você veio aqui hoje, se tiver um varão, diz, eu. Então nós somos resultado de decisão. O que aconteceu com Sansão? Tudo isso. Ele era um homem dotado do poder, cheio da presença, da inteligência, da ousadia, da intrepidez. Mas tinha algumas coisas que ele não podia fazer. Mas a Bíblia diz que quando agrada os olhos, nem Deus interfere. Daí a gente vira o quê? Resultado de decisão. Para toda ação há uma reação. O que Sansão faz? Vou resumir. Conta o segredo da sua força para Dalila, para uma mulher que não era nem da tribo dele, nem da outra tribo, não era nem crente. Não tinha a mesma visão que ele, e aí ele vai lá, conta o segredo dele, corta o cabelo dele, ele perde a força, e ele tem os olhos furados, e ele vira escravo. Pecou, desobedeceu. Resultado de decisão. O cabelo cresceu, ele se arrependeu, pediu perdão a Jesus, ao Senhor. O Senhor perdoou? Perdoou. O cabelo cresceu? Cresceu. Sansão perdoado, salvo? Salvo. O que acontece? Sansão morre. O que? Resultado de decisão. Cego e escravo. Por quê? Porque foi resultado de decisão. Queridas, o que nós decidimos para a nossa vida hoje vai influenciar toda a nossa vida e vai influenciar outras pessoas que convivem conosco. Resultados de decisão que eu tive no meu passado, resultados de decisão que eu tive. Muitas vezes eu estava fazendo com a minha filha, a mais velha, coitada, judiação. Muitas coisas que a mamãe fazia comigo. E eu já entendia, eu já sou salva, eu já sabia da palavra de Deus. Mas quantas palavras eu já lancei contra a vida da Bia, porque eu me casei muito cedo, mas sempre eu tenho uma desculpa. Eu me casei muito cedo, a minha vida foi difícil, sabe? Quando eu parei em um tempo da minha vida, que a minha filha tinha uns 8 anos, onde eu me senti estagnada no ministério, porque eu já pastoreava, que nós pastoreamos há 22 anos. Eu entendi que eu tinha um espírito de autocomiseração. Eu tinha dó de mim mesma. Eu tinha desculpa para todos os erros que eu cometia com a minha filha, no meu casamento, na minha vida, no meu trabalho, no ministério. Porque eu casei nova. Porque o meu filho. Porque a irmã. Porque é muita responsabilidade. Deus não vai dar uma cruz que eu não possa carregar. Então eu entendi que se eu não mudasse a estratégia, eu não iria poder acessar bênçãos espirituais sobre a minha vida. E eu sabia que existiam coisas que tinham sido resultado de decisão da minha mãe, do meu pai, e que ainda estavam influenciando a minha vida. E se eu decidisse errado, assim como Sansão decidiu errado, foi salvo, foi, mas morreu escravo e cego. Resultado de decisão. Deus perdoa? Perdoa a decisão errada, mas nós temos um resultado. Então existem bênçãos, primeira coisa que nós temos que saber, que nós ainda não acessamos, porque nós somos resultado de decisão, porque nós ouvimos a amiga, porque nós ouvimos o vizinho, porque nós ouvimos o pessoal da família, mas nós não ouvimos Deus. Então, a primeira coisa para nós acessarmos essas bênçãos é saber que nós somos resultado de decisão. E que as minhas decisões têm que estar baseadas aqui, nessa palavra, que é viva, eficaz, mais cortante, penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra na divisão do espírito, alma, juntas, medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não tem outro jeito. Ninguém vai mudar a sua situação. É só você e Deus, Deus e você e Deus, Deus e você. Sansão desobedeceu, perdeu a força, perdeu a visão, perdeu a liberdade, morreu cego, escravo, perdoado, salvo. Mas Deus nunca desistiu dele.
O que aconteceu de ruim com Sansão foi culpa de Deus? Não. Foi o que Deus planejou para ele? Não. Foi o que Deus diz, que o salmista diz lá no Salmo 139, que todos os nossos dias já estão escritos no seu livro? Não. Ele decidiu. Então, ele foi resultado de decisão. E que lição que nós aprendemos com isso? Nossas decisões, elas interferem, gente, no curso da nossa vida. Elas interferem também na vida de quem convive conosco. Elas interferem no ambiente onde nós vivemos. Por isso, ore, peça direcionamento de Deus antes de decidir qualquer coisa. Onde que eu vou pegar esse direcionamento? Na palavra do Senhor. Porque, gente, bênção fora do tempo vira maldição. Bênção fora do tempo vira peso. Por quê? Porque nós fazemos na força do nosso braço. Então hoje, você vai parar de fazer na força do seu braço. Você vai fazer na força do Espírito Santo. Dentro da palavra do Senhor. Você não vai mais se importar com o que as pessoas pensam ou falam ao seu respeito. Você não vai ser mais resultado de decisão. E toda maldição que foi liberada sobre a sua vida por causa de uma palavra, por causa de alguma coisa, de uma decisão que você está vivendo, o resultado hoje, que foi tomada lá pelos seus pais, assim como foi na minha vida, vai ser quebrado hoje na autoridade do nome de Jesus e você vai acessar essas bênçãos. A segunda coisa que eu gostaria que você entendesse, querida, é que o diabo não brinca em serviço. O reino de Satanás é organizado, mas pastora, você veio aqui para falar sobre o diabo? Não. Eu vim aqui para te falar sobre Jesus, mas eu tenho que dizer para você que o diabo, 1 Pedro 5,8, ele anda ao derredor, bramando como um leão, ele é o nosso adversário, procurando a quem possa tragar. Já fumou? Quem fumou aqui no passado? Você fuma de uma vez só, pega um cigarro lá da cartela e joga fora? Não. Você vai fumando aos poucos. E o diabo vai fazendo o quê? Tragando a alegria, a felicidade, a vida conjugal, a família, o relacionamento. Ele vai colocando oportunidades, ele vai colocando a bandeja para que você mesmo tome a decisão. Você sabe o que é ser resultado de decisão? Quem aqui, avó ou vô, já contou a história do cavalo? Já contou? Uai, vocês não tiveram vó, não? A avó de vocês não era crente? A minha era, vou contar. Tinha um cavalo bonito, amarrado. O diabo foi lá e disse assim, vou soltar o cavalo. Soltou o cavalo. E aí o cavalo foi em uma plantação, destruiu toda a plantação. E aí quando ele destrói aquela plantação, o dono da fazenda mata o cavalo. Aí o dono do cavalo sai a procurar o cavalo e vê que o dono da fazenda matou o cavalo. Ele mata o dono da fazenda. A mulher do dono da fazenda fica desesperada. Mataram meu marido. Vem correndo e mata o dono do cavalo. Os servos do dono do cavalo ficam todos revoltados, matam a mulher, botam fogo na fazenda, mata todo mundo que estava debaixo da autoridade daquela mulher. Aí alguém chega para o diabo e fala assim, olha, tudo que você fez, meu, tu tá doido, olha o que você fez. Ele falou assim, eu só soltei o cavalo. O resto, o povo decidiu. Quem puxou o gatilho? Foi o dedo da mulher do fazendeiro, foi o outro, foi, assim foi. Então o diabo, ele vem aos poucos e ele vem estragando. Ele usa a vida de outras pessoas para também minar a sua vida. Ele usa aquela amiga que você acha que é sua amiga, mas não é sua amiga. Ele usa aquela amiga, eu tô cansada de amiga assim, hein? Eu sou a pastora Sorriso de Alegria, mas se você andar comigo, a Renata lá da Dareta sabe. A Renata também, ela mete o louco, ela fala mesmo. Que ela tem que falar, ela fala. E eu falo, tenho mais amigo, uma vez eu falo, larga a mão de ser invejosa. Para de ter inveja da nossa amiga. Que é isso? Eu não tenho. Vai falar, tem inveja, admite, tenho inveja em nome de Jesus, vou mudar. Por que eu tenho que ficar... tinha uma amiga que ela, coitada, ela era bem sucedida e nós tudo pobre, perto dela, né? Aí ela tinha dó de nós. Um dia eu falei, amiga, para de ter dó de nós. Que é isso? Se Deus te abençoou financeiramente, você usa mesmo suas roupas. Aí porque ela chegava, mas ela era
muito humilde, ela dizia assim, a gente falava, nossa, que blusa linda. Ela, eu comprei lá na Riachuelo, comprei lá na Pernambuco. Eu falava, para, menina, tem essa blusa aí na Zara, na Boni, para de graça. E aí a minha outra amiga, nós somos amigos, eu falo para elas aqui, eu falo até o nome delas aí, se tiver gravado, né? Porque elas sabem que eu falo mesmo. Aí, quem é minha amiga é mesmo, gente, quem não é, vai falar assim, ai, sai, Jesus. E eu falei, larga a mão de ser invejosa. Tudo que a minha fala, você pode ter defeito. Ai, eu prefiro ter 10 pares de sapato do que ter um que custa R$1.000. Se ela tem dinheiro para comprar um que custa R$1.000 e você tem 10 pares de sapato que custa 100, o problema é seu, o problema é dela. Esse que é o problema da mulher, gente. Não é mais bonito nós chegar e falar assim, que sandália linda, onde você comprou? Do que ficar olhando para aquela sandália feia ali, ó. E dizendo assim, o que? Eu tô afim de uma sandália dessa. Você entendeu? Então é resultado de decisão, querida. Ai, você engordou. Para de encontrar a pessoa e falar isso. Tem tanta coisa pra gente falar, fica 3 anos sem encontrar a pessoa, você engordou, você emagreceu. Você ficou doente? Porque se você engordou, é porque você comeu demais. Se você emagreceu, é porque você ficou doente. Ou seu marido fez alguma... Gente, é terrível. E aí, a gente pega aquela pessoa, bota na beirada do abismo, só falta fazer assim, ó. Por quê? Porque o meu emocional, às vezes, não está igual ao da irmã. E o da irmã, às vezes, precisa de ser trabalhado, de ser lapidado. Ela é salva também. Mas, às vezes, a gente tem que vigiar com esse resultado de decisão. Então, o que o diabo coloca? Oportunidades, querida. Ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, nós temos que, para acessar, saber que o diabo não brinca. Ele não brinca em trabalho. Ele não brinca. Ele quer destruir. Mas eu sou a super poderosa. Eu vou dizer assim, resisto o diabo e ele foge de mim. Porque a palavra do Senhor me diz, pastora Vanessa, em Tiago 4:7, resiste o diabo e ele fugirá de nós. Não. Segunda chave para você acessar a bênção. Primeiro é saber que você é resultado de decisão. Segunda chave para acessar a bênção aí que está estagnada no reino espiritual. A parte A do versículo diz assim, sujeitai-vos, pois, obedecei, pois, a quem? A Deus. Resiste o diabo e ele fugirá de nós. Tem muita gente enfrentando o diabo sem obedecer a Deus. Sem fazer o que está aqui. E aí faz o quê? Chalapada de Satanás. Por quê? Porque não obedece. Então, nós temos que obedecer ao Senhor. Quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós obedecemos a palavra dEle, tudo vai, antes de resistir, se submeter, obedecer. Quer autoridade sobre a sua vida? Seja submisso à palavra do Senhor. Quer poder sobre a sua vida? Seja submisso sobre a palavra do Senhor. Quer crescer? Submeta-se a Deus. Submeta-se à autoridade do Senhor. Não brinque com o diabo, não brinque com o pecado, ele é organizado. Mas quem se submete e obedece a Deus, destrava portas que estão fechadas no reino espiritual. Terceira coisa, muitas de nós vivemos guiadas pelas nossas emoções. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração e ele é traiçoeiro. Ele nos engana. Irmã, pastora, senti no meu coração. Chutou, é laço. Coração não sente. Coração é o quê? Sentimento. Mas, irmã, eu senti no meu coração. Deus fez eu sentir. Deus não faz, não. Aquilo que vem do Senhor vem daqui, ó. A fé inteligente, racional. Que vem da onde? Da palavra. Porque isso daqui, gente, é racional. Isso daqui não é sentimento. E muitas vezes nós somos guiadas pelas nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Hoje quer doce, amanhã quer salgado. Hoje eu gosto de vermelho, amanhã eu já não gosto mais. Hoje eu quero um tênis, amanhã eu quero uma sandália. Então, não seja guiado por isso aqui. Pelas emoções. As emoções, elas são passageiras, mas a palavra de Deus é eterna. E o que é eternidade? A ausência do tempo. Não acaba nunca, 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 nunca. Então não viva, queridas, baseado. Outra coisa também que nós temos que saber sobre o coração, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu
Por quê? Porque dele procede as saídas, as fontes, procede o quê? O resultado da minha vida. Quer acessar bênçãos? Para de perder tempo com pessoas que não estão alinhadas no mesmo propósito que você. Para de jogar pérola para porco. Para de ir lá no lamaçal, pegar a porquinha, limpar ela, lavar ela, daí você solta. Para de andar com aquela mulher que você fala assim, vamos na oração? Não, você ora por mim, semana que vem eu vou. Vamos no culto? Vamos num culto igual o de hoje? Não posso, não sei o quê, mas você ora por mim. Você ora nada, irmã, se nem ela ora, você vai orar. Gente, nós estamos em 2025. 2026 está chegando. Jesus já está batendo nas portas. Tem que acontecer um grande avivamento. Tem tanta coisa para acontecer. Para nós ficar se preocupando. Oi, eu vou orar pela irmã. Porque a irmã... Gente, a irmã tem que orar também. Ó, eu passo na sua casa tal hora. Você vai no culto? Passou, não foi? Tchau. Primeira chance, segunda chance. Eu dou até 3 chances para as minhas amigas. Na terceira chance, eu bato na porta e falo, vamos. Ai, pastora, hoje eu fiz isso com uma, viu? Que prometeu a semana inteira, eu vou com você, pastora. Eu falei, tá bom. Chegou no último dia, eu falei assim, ó, acabou a sua chance. Que a minha palavra eu empenho. Se eu falar para vocês, gente, que eu vou fazer tal coisa, eu faço. Se eu perco, posso até perder financeiramente qualquer coisa, mas se eu falei que eu vou fazer tal coisa em tal dia, a não ser que aconteceu de morrer, porque se morrer outra pessoa, eu vou e faço. Hoje é aniversário da minha filha, eu podia estar lá o quê? Festejando, lá no shopping, todo mundo comprando presente, mas eu escolhi o quê? Falar para mulheres que querem ter vida transformadas. No velório da minha sogra, eu saí e fui entregar no altar um sacrifício, uma oferta que eu tinha feito com o Senhor. Era o último dia da campanha. Agora você acha que eu fui em 7 elos da campanha, cuidei da minha sogra, limpei as escaras, limpei o bumbum, trocava a fralda, dormi 6 meses no hospital numa poltrona, não troquei com ninguém, lavava, passava e cozinhava para ela. A nora que não prestava para nada, a nora que eu fiz casou com a novinha, que não ia fazer nada, fez tudo para ela, tudo. Aí no último dia da campanha, ela me resolve morrer numa sexta-feira que eu tinha que ir na igreja. Saí do velório, que eu amava muito a minha sogra, ela era igual a mamãe, eu estava sofrendo demais, gente. Porque eu aprendi a amar aquela mulher e ela aprendeu a me amar também. Eu ganhei ela na canseira, vocês não sabem ganhar a sogra de vocês. Olha, eu com 43 anos vou ensinar umas mulheres aqui de 50, mais ou menos. E as novinhas que não casou ainda, presta atenção. Vou contar para vocês. Resultado de decisão. Primeiro mês de casado. Um sobrado, minha sogra morava em cima, minha sogra uma índia. Pensa numa mulher, né? E eu morava embaixo. Ela deitava na rede dela triunfal, 7 horas da manhã, eu 18 anos, minha casa limpa, minha comida preparada, tudo, né? Limpinho, tudo no jeito. Que hora que eu acordava? 10 horas, 11 horas. E aí a minha sogra ficava... Tá vendo, Rildo? É isso que dá casar com criança. Quando eu ia lavar roupa, 11 horas, meio-dia, ela dizia assim, não sabe nem lavar roupa. Eu entrava para dentro, falava assim, Jesus, eu quero amaldiçoar essa veia. Quero perder meu réu primário. Aí eu ligava chorando para minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, eu quero voltar. O Rildo tá fazendo coisa. Não, minha sogra. Minha mãe, para. Faça tudo diferente do que eu fiz. Minha mãe gritava, xingava, esperneava, jogava o chinelo, jogava tudo na sogra, em todo mundo. E eu faço o quê, mãe? Haja diferente, Deus vai te dar estratégia, vai para oração. Nós vamos fazer uma semana de oração e depois Deus vai te dar uma estratégia. Minha sogra, 10 horas da manhã gritando. Não acordou ainda? Vai casar com essas crianças? Eu vesti a minha cara de pau, que eu tenho ela até hoje, graças a Deus. Eu abri a janela da minha casa, bem de frente para o sobrado e para a rede, e falava assim, bom dia, sogra! 10 horas, eu já vou fazer almoço. Tem café? Ela tem. Eu pegava minha bolacha, minha xícara e subia. E ela me xingando. Eu sentava, tomava café, aí para ela se juntar mesmo comigo, ela falava assim, já estou fazendo almoço. Enquanto eu tomava café, ela estava me debulhando, tá? E eu, plena, dizia assim, vou aproveitar para almoçar. Almoçava.
lavava a louça, limpava a casa para ela. O guarda-roupa dela era todo desorganizado, porque ela era indígena, eu fazia tudo para ela. Arrumei o quarto dela, eu entrava nas piras dela, gente. Hoje eu vou fazer um vestido. Ela ia lá, eu falava, vamos fazer 10. Meu marido falava, eu não vou sair com a minha mãe com essa roupa. Eu falava, mas eu vou e você vai junto comigo, porque eu tenho que ganhar essa mulher para mim. De Jesus ela já é, mas agora eu tenho que ganhar ela para mim. Aí ela costurava um quadrado com 2 negócios de enfiar o braço e saía no meio da rua. E eu ia junto. Mercado, sogra, só vou se você for. Xingava eu, mas eu não estava nem aí. Entrava por aqui, saía por aqui. No segundo mês, 10 horas da manhã. Filha, 10 horas. Vem tomar café que daqui um pouco o almoço está pronto. A minha sogra era daquelas que falava mal de uma nora para outra. Ela tinha 6. O meu marido é o caçula. Quando ela estava comigo, ela falava de uma. E aí todas brigavam entre elas. Porque daí uma falava que ela falou tal coisa, a outra falava que não, e não sei o quê. E ficava aquele rolo, aquela confusão. E as noras brigavam. Eu, com 18 anos, cheguei e falei, vocês são tudo boba, vamos parar de brigar. Vamos nos juntar para ganhar essa véia aí para nós. E aí, o que aconteceu? Minha sogra ia lá e falava mal de mim, minha cunhada me ligava e falava, olha, você não sabe o que ela falou. O quê? Chorava, enjoelhava, falava, Jesus, eu quero matar essa véia. Que era coisa pesada mesmo que ela falava, gente. Ela falava até que eu era muito nova, que talvez eu saia com o vizinho do lado, mas eu não saía, né? Era difícil. E aí eu fazia o quê? Minha mãe, olha o que ela precisa, o que ela precisa. Minha mãe não fez nada disso, mas para aconselhar, a bicha era perfeita. Aí, eu olhei aquele varal e falei, nossa, cada calcinha detonada. Fui lá e comprei 30 calcinhas. Uma para cada dia do mês. Gente, quando eu vi, eu já era a melhor amiga dela. Você não sabe, esse que é o mal. Às vezes a gente tem que se colocar, porque, gente, uma mulher de 70 anos, 60 anos, não vai mais pensar igual eu com 18, com 19, com 20. A mentalidade dela talvez não mude, mas a sua pode mudar. Você não sabe cozinhar o prato preferido do meu marido, do seu próprio marido. Eu, como que é? Comprava a carne que o Rildo gosta, ia lá na casa dela, me ensina, sogra. Mas eu não quero ensinar, mas vai ensinar, porque eu tenho que aprender, porque a senhora não vai ser eterna. Pode ser que a senhora vá primeiro que eu, ou pode ser que a morte grite minha senha primeiro e eu vá primeiro, mas e daí? Como que eu vou aprender a fazer essa carne, esse macarrão, esse não sei o quê? Hoje eu faço tudo, por quê? Porque eu me dispus a passar por aquele período de humilhação. E quando ela morreu, o que eu fiz? Eu já tinha feito tudo o que eu poderia fazer. Eu já tinha feito a minha sogra falar para os filhos que amava, os filhos falar para a sogra que amava ela, porque ninguém nunca naquela casa tinha dito que amava, que abraçava, que nada disso. Quando ela morreu, o que eu fiz? Oi, gente, bye, estou indo para a igreja. Fui para o culto, louvei a Deus, adorei, não chorei, não me lamentei, não fiz nada. Por quê? Porque a minha missão ali estava cumprida. O Espírito Santo tinha dito, olha, minha filha, você é, olha, menininha dos meus olhos. Por quê? Porque eu aprendi o tempo de falar. Eu aprendi que eu tenho uma boca só, 2 ouvidos. Fala menos, escuta mais. 2 buracos no nariz. 2 pés, 2 pernas, mas boca, uma. E tudo que a gente tem em dose dupla, não tem tanto poder do que quanto a gente tem uma. Então eu aprendi que para eu acessar algumas bênçãos, eu ia ter que me submeter àquela véia. Porque eu amo o filho dela. E eu não queria que o filho dela tivesse problema com ela. Porque não é todo mundo que tem uma sogra igual a Josi. Josi é uma sogra perfeita. Gente, tirando as brincadeiras, eu e a minha sogra, nós nos tornamos melhores amigas. A minha sogra fez uma passagem linda. A minha sogra não queria ter netas meninas, porque ela tinha sido violentada quando ela era criança. E eu fui descobrir que ela tinha sido violentada pelo pai com 12 anos na aldeia que ela morava. Então, ela morava dias numa mata, ficava dias escondida, com fome, comendo as coisas que ela achava no meio da mata. E com 13 anos, o meu sogro era engenheiro. Ela tinha 13 anos, ele era 15 anos mais velho que ela. E ele pegou aquela menina do meio daquele matagal e levou embora e casou com ela. Não sabia nem o que era nada da vida. Então,
Como que ela ia me dar aquilo que ela não tinha dentro dela? Como que ela ia me amar? Como que ela ia falar bem de mim? Se só existiam dores, pesares, tristezas, cicatrizes, feridas que precisavam de ser cicatrizadas. E de repente, querida, você fica pensando que porque você tem 80, 70, 60 anos, Deus não vai usar uma menina de 20, de 18, de 19, ou vice-versa. Eu tenho uma pastora na igreja comigo, que é a nossa pastora auxiliar. Ela é igual uma mãe para mim. Quando eu comecei a pastorear, eu fiz tanta bobice. Olha, gente, eu vou falar para vocês, se eu pudesse voltar atrás, tem tanta coisa que eu não teria feito. Me pegaram, me jogaram lá, falaram, vai ser pastor dessa igreja, pastora, né? Aí fui, falei, Jesus amado, o que é isso? Até estudar, até, sei lá. Ela soube ser minha mãe, minha parceira, minha pastora, ela me ensinou. Só que ela sabia, no meio do povo da igreja, que ela sabia mais que eu, que ela tinha mais conhecimento que eu, que ela era muito especial e tinha muito mais unção que eu, só que ela sabia, no meio daquele povo, daquela igreja, me honrar e me respeitar como autoridade constituída por Deus. Nós temos 22 anos de amizade. É para ela que eu falei hoje, perdeu. Gente, existem coisas que nos impedem de acessar. E não obedecer é uma delas. Nós só vamos conseguir rejeitar o diabo quando nós obedecemos ao Senhor. Quando nós obedecemos a Ele. Então, parar de ser guiada pelo coração. Tem pessoas que Deus vai tirar do seu convívio, querida. E você vai ficar sofrendo, porque às vezes você fica orando para Deus, por que fulano está fazendo isso? É Deus que está tirando, não está alinhado no mesmo propósito. Sabe sobre guardar o coração? O nosso coração é um baú de tesouro. Tem a irmã que não quer vir, não vai em oração, que só pede porque pedindo oração. Mas não tem aquela amiga que ela vai até sua casa, ou até seu trabalho, marca um café com você, aí ela começa a pegar todo o problema dela e contar tudo para você. Contar. Aí, ela vai contando toda a sujeira, todo lixo, todo lixo, todo lixo, todo lixo, todo lixo, todo lixo, ela vai jogando dentro de cima de você. Aí, quando acaba a conversa, ela não quer nada com Deus, não. Ela só quer um ouvido para poder ouvir as reclamações dela. Aí, quando acaba a conversa, ela fala assim, quando eu converso com você, eu fico tão leve. Ai, um mês aí de vida boa para ela. E o seu coração se abriu, pegou toda a sujeira dela. Aí você sai daquela conversa, mas eu estou tão pesada. Aí a gente chega em casa, a gente desconta no filho, no marido, no cachorro, no papagaio, em todo mundo. Por quê? Porque a gente abriu o coração. Então, o que nós devemos guardar o nosso coração? Saber que daqui as atitudes têm que ser baseadas aqui e que a gente não precisa pegar lixo de outra pessoa e guardar aqui dentro. Então, quando você escutar o problema de uma pessoa, se você quiser escutar, escuta com isso aqui, com a razão. Porque senão, daqui a pouco você está chorando junto com ela, desesperado junto com ela. E isso não vai adiantar, querida. Isso só vai trazer lixo da vida de outra pessoa para a nossa vida. E, de repente, ela não quer nem mudar. De repente, ela não quer nem andar junto com você. Ela só quer os seus ouvidos para ser ouvida. Então, cuidado. Tem pessoas que é livramento de Deus. Ai, pastor, é muito pesado, porque a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Mas quando a gente aprende que o amor que a Bíblia fala, não é sentimento, é mandamento. Então, eu amo ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então, eu não faço o quê? Para ele o que eu não gostaria que fizesse para mim. Mas eu concordo? Não. Eu compactuo? Não. Eu minto? Não. Porque tem um monte de gente aí, arrumando problema, porque fala assim, se o meu marido perguntar tal coisa, eu falo que eu fiz tal coisa. Para, gente. Para de esconder os 10 sapatos que você comprou, falando que o marido comprou um só. Não tem mentirinha, mentirona, é tudo mentira, querida. Ai, mas o meu marido aí, vamos ter que resolver esse marido num atendimento pastoral, você junto com a sua pastora, ele junto com o seu pastor, num psicólogo, terapeuta. Deus deixou todas essas ferramentas aí para a gente poder utilizar. Terapia de casal, porque ele não quer entender, às vezes também, para que você quer 10 sapatos, se você pode ter 200? A gente gosta de sapato, né?
Você sabe o que é resultado de decisão errada? O que agradou os olhos, nem Deus interfere? E eu nem vou falar todos os outros pontos, daqui um pouco eu vou encerrar. Você vai na vitrine da Gita. Pode falar o nome da loja? Na Gita. Quem aqui tem o famoso carnezinho? Fale a verdade e erga a mão. Você compra em dezembro, começa a pagar em março. Quando você termina de pagar o carnê, você já tem que comprar o sapato de inverno, porque já é um rolo. Esse carnê nunca acaba na sua vida. Esse carnê não acaba. Por isso que eu falo, sejam representantes executivas da Dareta. Porque lá você tem o seu cadastro e compra com 50% de desconto. Entendeu? É assim que eu faço. E aí, você foi lá naquela vitrine da Gita. Quantas vezes eu fiz isso lá na Dareta? Mas eu calço 34. Eu calço 34. Né? Mas e a irmã que calça 38 e só tem o 34 lá na Dareta? Ai, mas eu vou falar pro meu marido pôr, vai dar uma laceada. Aí pagou R$500 naquele sapato. Em suaves prestações para começar a pagar daqui 3 meses. Levou o sapato 34, mas é o caso 36. Mas meu marido vai dar uma esticada nele. O coitado do marido tenta enfiar o pé, tenta dar uma andadinha com o sapato. Coloco o sapato e vou para a igreja. Quando eu chego na igreja, eu não estou aguentando mais. Dá bolha no pé. Eu pego o sapato, jogo para longe, por quê? Vendo no enjoei por R$50. Nem terminei de pagar o carnê, porque agradou meus olhos, Deus não vai interferir. É eu que decido. Deus nos deu livre-arbítrio para isso. Então tem pessoas que você tem que decidir tirar da sua vida. Tem pessoas que, vai caminhar com você por um tempo. Tem pessoas que vai caminhar com você a vida toda. E tem pessoas que não é nem para caminhar com você. E nós temos que ter temos que ser emocionalmente adultas e maduras para entender isso, querido. Mas eu amo essa pessoa, eu gosto da companhia dela, mas ela não serve para você. Ela está te fazendo andar para trás. Ela não quer nada com Jesus, ela não quer andar junto com você. Então guarda o coração. Coração guardado é coração curado. Coração curado é canal de bênção. E eu ia falar mais, mas eu vou falar só mais uma coisa para fechar. Eu quero que você saia daqui essa noite, que tem muita mulher travada espiritualmente, não crescendo, porque ficam refém do que os outros falam ao seu respeito. Porque ficam refém do que os outros estão falando sobre você. Querida, deixa eu falar uma coisa. Reputação é o que eu falo de você. Reputação é o que as pessoas falam ao seu respeito. Reputação é aquilo que as pessoas talvez pensem que você faça. Mas caráter é aquela pessoa que você é diante de Deus. Querida, não se justifique. Não se justifique. Não mande indireta através de rede social. Usa a sua rede social para evangelizar. E se mandou indireta para você, você tem um dedo que você pode ir lá e cancelar. Para de seguir, você não precisa de ver. Ai, mas se eu parar de seguir, ela vai ficar, problema é dela. Agora ela pode fazer o que quiser, falar o que quiser para você, e você com medo de sair do grupo, porque lá fala tanta coisa, falaram mal de mim. Sai desse grupo. Para de seguir. Deleta, bloqueia, não deixa ver o que você está postando. Para, querida. Faz mal para você, tira. Jesus, tira todo o lixo do meu coração, da minha vida, ao meu redor. Para. Olha aqui. Sustenta o seu caráter diante de Deus, que Deus vai sustentar a sua reputação diante dos homens e diante das pessoas. Não se preocupa com o que dizem ao seu respeito. Cuida do seu caráter diante de Deus. Deus cuida da nossa reputação. Para fechar, Hebreus 12:15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos sejam contaminados. Outra coisa que nos impedem de acessar a bênção espiritual. Raízes que nós carregamos dentro do nosso coração. Você já viu a raiz de uma árvore? Eu vim até com essa blusa aqui cheia de raiz. Você planta ali a árvore, põe a calçada,
Cresce a árvore, a raiz quebra toda aquela calçada. Uma raiz do dente, não sei se tem um dentista aqui, não cuida daquela raiz, não, ela pode contaminar todo o sangue e pode até matar. Uma raiz de dente pode matar. E existem raízes dentro do seu coração, que foram palavras plantadas, lançadas sobre você. E essas raízes cresceram, te sufocaram, e cresceram, te contaminaram, e você está contaminando as pessoas que estão ao seu redor. Quantas pessoas já passaram em 2, 3 relacionamentos e falam assim, não entendo, o cara era até bom, mas não deu certo. Por quê? Porque talvez você esteja contaminada e as suas raízes contaminaram aquele cara. Por quê? Porque você não foi livre dessas raízes. Ou talvez aquele cara estava cheio de raízes e contaminou você. Por quê? Por causa de negatividade. Eu não entro em outro relacionamento. Eu não estou falando relacionamento conjugal, não. Estou falando relacionamento de amizade. Eu não pego uma amiga hoje, transformo ela na minha melhor amiga para tapar o buraco daquela outra que foi minha amiga há 20 anos que me traiu, querida. Eu não confio o meu coração, os meus tesouros para qualquer uma. Ou para qualquer um. Às vezes dentro de você tem raízes. E nós temos que tomar cuidado para que a gente não se prive da graça. O que é a graça? A liberdade que nós temos no Senhor. Nós não desfrutamos, às vezes, do bem nesse mundo, das coisas, das bênçãos nesse mundo, porque nós estamos com os nossos corações carregados de raiz, contaminados. Não perdoa, raiz de amargura, de ressentimento. E aí nós fazemos a oração do Pai Nosso. E depois eu paro e pergunto para você qual a parte mais importante da oração do Pai Nosso. E você pode dizer assim, a parte mais importante da oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia, que o Senhor perdoa os meus pecados, santificado seja o seu nome. Aí eu vou dizer para você que toda oração do Pai Nosso é importante. Mas no final, Jesus, que é extraordinário, ele deixa uma instrução. Se você não perdoar o seu irmão, também o vosso Pai Celestial não perdoará a vós. Por quê? Muitas vezes as bênçãos não são liberadas porque o diabo, estou falando no sentido figurado, tem uma procuração assinada por você, dizendo para o Senhor, você não pode abençoá-la, não perdoou a mãe, não perdoou o pai, não perdoou fulano, não perdoou cicrano. Por quê? Raízes que carregam dentro do coração. Quando eu perdoei o meu pai de 4 amantes que ele teve dentro da igreja, pastoreando, que eu quis matar ele, que eu comprei uma arma, só não fiquei com a arma porque o traficante que levou a arma quando eu tinha 14 anos disse assim, você acha, menina? Já estou responsável aí por um monte de gente drogada, vou deixar uma arma aqui com você. Deus usou até o traficante para falar comigo. Senão meu pai tinha morrido. Por quê? Porque uma dessas mulheres apontou o dedo no meu nariz. Você pode crer, pode não crer. Eu sou prova viva disso porque eu vivenciei isso. E ela apontou o dedo no meu nariz, porque meu pai voltou, ficou de disciplina na igreja e ela continuou indo para a igreja. E eu com 10 anos achei que aquilo era uma afronta, porque a igreja era do meu pai. A igreja não era de todo mundo, era do meu pai. Eu tinha 10 anos. Um dia ela chegou na igreja, eu pus a mão na cintura e falei assim, não volte na minha igreja nunca mais. Essa igreja é da minha mãe e do meu pai. Ela colocou o dedo no meu nariz e falou assim, seu pai só volta para casa, só voltou para casa por sua causa, porque nós tínhamos uma conexão, um amor, um respeito mútuo. Meu pai era meu grande herói. A partir de hoje, ele não ama mais você e você não ama mais ele. Foi embora. Meu pai começou a ter outras mulheres, outros relacionamentos, e eu passei a odiar o meu pai. Dentro do meu quarto aparecia a obra de macumbaria. Igreja muito tradicional na época, eu tinha 11 anos, contava para o pastor dizia que eu pegava na rua e colocava dentro de casa, então eu apanhava da minha mãe. Quando estava no meu portão, chamava minha mãe, era eu que estava fazendo tudo, né? Porque eles naquela época não criam essa manifestação de libertação, eu nem sabia o que era libertação, porque eu fui criada numa igreja muito tradicional. O que aconteceu? O diabo implantou dentro de mim um ódio pelo meu pai. Eu decidi que eu iria matar o meu pai. Eu trabalhava dia e noite. Quem conhece o autódromo? Eu moro ali no Alpes até hoje. Eu morava no Rio Vermont. Eu cuidava de carro ali junto com meu irmão mais novo, porque nós juntávamos o dinheiro para comprar uma arma. Eu fervi óleo, 5 litros de óleo, telefone compartilhado na época. Quem lembra? Se a vizinha pegasse o telefone lá, você escutava o que ela estava falando. Eu contei para a amiga que eu ia matar meu pai, que eu ia jogar o óleo no meu pai. Pelo menos queimar ia queimar, né? E ela contou para o meu pai, a hora que meu pai ligou para dizer que estava indo. Não venha, sua filha está fervendo óleo. Eu tentei me suicidar, porque se meu pai não poderia ser meu, não poderia ser de mais ninguém.
Mas quando meu marido foi me pedir em casamento, que eu já tinha passado por um processo de libertação, e ele disse algo extraordinário, por isso que esse homem vai ser meu pro resto da vida. Eu já falei para ele, até que a morte nos separe, eu não vou morrer primeiro. Fomos, ele me pediu em casamento para o meu pai. Eu falei assim, me pedir em casamento para o meu pai? Com 10 anos ele me abandonou. Eu estou com 17 anos, você vai me pedir em casamento para o meu pai? Ele entrou naquele restaurante e eu caminhava e ele disse, peça perdão para o seu pai. E eu dizia, meu pai tem que pedir perdão para mim. Eu já estava convertida, tá? Peça perdão para o seu pai. Meu pai tem que pedir perdão para mim. Vanessa, o perdão não vai fazer bem para ele, vai fazer bem para você. É um copo de veneno que você toma. Você não perdoar, ele está vivendo a vida dele numa boa. Você está aqui, ó, frustrada. Perdoe. Quando eu cheguei perto do meu pai, eu disse, pai, me perdoa em nome de Jesus. Eu escutei lâmpadas. Já viu o barulho de lâmpada quebrando quando você pisa em caco de lâmpada? E toda, chamava BR3, a costelaria que tinha ali. Estou falando isso de Deus, gente. Os garçons daquela época lá, nem tem mais esse lugar, mas eles ficaram bobos. Apagou a luz do restaurante e voltou, só naquele lugar. E eu escutava barulhos de lâmpadas quebradas. Se você me perguntar hoje, meu pai é meu melhor amigo. Se você me perguntar hoje, eu peço a bênção do meu pai para tudo. Se você perguntar hoje, meu pai tem um casamento restaurado. Se você perguntar antes, aquela mulher que foi traída 4 vezes, hoje mora na França, casado com um português, que mora na França desde os 12 anos. Minha mãe tem casa na França, minha mãe tem casa em Portugal, minha mãe tem casa na Espanha. E faz 5 anos que ela é casada com esse homem. Uma mulher que foi recharchada pela igreja. Todo mundo dizia que a culpa naquela época da separação era dela, porque se acontecesse alguma coisa errada, não era o marido, era a mulher que era culpada, porque meu pai era o santo. E aí, tadinho do meu pai, e aí, mamãe tem a vida totalmente restaurada. Por quê? Por causa do meu marido. Porque Deus usou ele como um instrumento de Deus para ministrar nas nossas vidas. Mas eu precisei o quê? Perdoar, queridas. Resultado de decisão. Perdoe. Não seja movida pelo sentimento. Não dê ouvidos às vozes das pessoas que não estão alinhadas ao mesmo propósito que você. E obedeça a Deus. Você vai acessar bênçãos que estão no reino espiritual para serem derramadas sobre a sua vida e não foram acessadas ainda, porque nós precisamos colocar em prática essas 5 coisas. Se você lembra de algo que a sua mãe falou, que seu pai falou, que seu irmão falou, se você sente o cheiro de um perfume em algum lugar e lembra de um relacionamento que te frustraram, que te humilharam, que te acabaram com você, tanto de amizade, quanto conjugal, quanto relacionamento de homem e mulher, às vezes você sente o cheiro daquele perfume e pensa assim, meu Deus, não gosto nem de sentir esse cheiro, porque lembro daquele dia em que eu fui abusada, em que eu fui tocada, onde não deveria ter sido tocada, em que eu não recebi o abraço que eu deveria ter recebido, e o amor que eu deveria ter recebido. Quantas mulheres lindas não olham no espelho, porque tem a sua autoestima lá no chão, porque um dia apontaram e colocaram uma palavra de maldição sobre a vida dela. Quantas mulheres, a mãe disse, quando você casar você vai ver, o seu marido vai ser igual ao seu pai, e hoje ela é assim. Quantas mulheres por onde eu ministro, a mãe diz assim, você é desorganizada, você é suja, você é porca, e ela casou, e ela não consegue organizar a casa dela, as finanças dela, o quarto dela, ela limpa uma coisa, suja tudo, e vive no meio de um caos, porque ela recebeu uma palavra, e para ela, é como se fosse dita 50 anos atrás, mas para o diabo é como se fosse dita agora, e ele usa na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Semana retrasada, umas 2 semanas atrás, eu ministrei uma moça que ninguém gostava dela. Ela dizia, o povo tem, acho que inveja, pastora, porque eu sou muito bonita, ela é muito bonita mesmo. Falei, menina, mas eu gosto de andar com mulher bonita. Porque não existe mulher feia, existe mulher que não conhece Jequiti, Avon, Boticário, né? Eudora. E se você quiser os importados árabes também, tá tudo bem. E eu comecei a ministrar a vida dela. E eu falei, você lembra de alguma coisa? Alguém te falou alguma coisa? Todas as vezes que eu e a minha mãe discutíamos, a mãe dela falou isso. Para que isso acontecesse na vida dela? Não, é claro. A mãe dela disse assim, ninguém gosta de você. Você é insuportável. Menina insuportável. A menina, na vida escolar, ninguém gostava dela. Na faculdade, ninguém gostava dela.
ninguém gosta dela, não tem amizades, todo mundo, ela se doa para amizade, mas todo mundo pá nela, apunhala ela pelas costas, por quê? Porque uma pessoa que exerce a autoridade constituída sobre a vida dela disse para ela, você é insuportável, ninguém vai gostar de você. E ninguém gostava dessa menina. Fazem 2 semanas, pastora, eu encontrei 2 meninas que estudaram comigo e nós estamos começando relacionamento de amizade. Uma é da Assembleia de Deus, vivia batendo nela, puxando ela o cabelo, e a outra é da Metodista. As meninas se converteram e hoje elas estão nutrindo uma amizade. Pastora, o que eu faço para eu ter relacionamento? Eu digo, anda comigo. Todas as pessoas que eu ministro andam comigo 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, daí eu falo, peraí, já tem que andar com as próprias pernas. E, gente, tem a pastora Adriana, imite sua pastora. Ai, mas eu vou idolatrar. Não, você vai fazer o que ela faz. Você vê ela por aí falando mal, não vê, então você vai fazer igual. Siga os seus profetas, escute os seus profetas e prosperareis. Às vezes as pessoas pensam que ouvir a voz do profeta é ouvir uma grande revelação. A grande revelação que nós buscamos está aqui, querida. Não precisa de ir lá na igrejinha, não precisa de ir na irmã, não precisa de ir não sei na onde, buscar a revelação. Fica debaixo da bênção do lugar onde Jesus te colocou. A gente fica rodando igual peão, procurando bênção, porque esse tem unção de não sei o que, esse tem unção. Aqui tem unção. Aqui tem pastor, aqui tem anjo da igreja. Se Deus quiser falar com você, vai falar através desse pastor, vai falar através desse anjo e vai trazer aqui. Não levou lá onde eu estava? Querendo matar uma pessoa? O que meu marido foi fazer lá onde eu estava? Colocar a mão na minha cabeça em nome de Jesus. Manifestou lá uma legião de demônio. Quem que já sendo pastor, bem sucedido, trabalhando numa rádio casa com uma menina que estava cheia de demônio querendo matar o próprio pai? Me conte, quem casa? Apesar que eu coloquei ele na parede e falei, vai casar agora. Falou que é casada, que 1 ano vai casar. Gente, coloque em ação. A fé é inteligente. Não viva de sentimento, não viva mais assim. Perdoe. Lembra aí? Lembra da música? Ai, escutava aquela música, aquela pessoa me traiu. Quando ela me traiu, eu escutava essa música. Para de escutar essa música. Tira essa música daí da sua mente em nome de Jesus. Vou perdoar esse filho da mãe que fez isso comigo hoje, Jesus. Está perdoado. Eu perdoo minha mãe, eu perdoo fulano, eu perdoo o ciclano. Vai perdoando, perdoa. Pastora, mas eu não consigo. Então diga, Senhor, eu não consigo, mas eu quero. E eu perdoo em nome de Jesus. Você vai ver como você vai se libertar. Você vai ver, olha, mas eu não consigo. Meu coração, fomos orar para uma pessoa, manifestou um demônio nela. E aí nós tivemos uma visão. A pessoa estava dentro de uma jaula, isso faz uns 10 anos. E ela dentro de uma jaula, a jaula estava aberta, era só ela abrir a porta. Nós falamos para aqueles demônios dar lugar, sair, e conversamos com aquela mulher. Ela disse, meu pai, eu não perdoo, meu pai já morreu, não sei o que. Eu falei, mas meu pai já até morreu, perdoe. Não perdoou. Eu falei, então fica dentro da jaula. Porque nós temos o poder de mudar a nossa vida através das nossas atitudes, querida. E para fechar, sobre o ser feliz, culto da alegria, da felicidade. Se eu parar para contar para vocês o que nós estamos vivenciando agora com a minha filha que está fazendo 18 anos hoje, que nós nem vamos comemorar com uma festa. Minha filha passou por várias internações. Minha filha teve pneumonia viral, bacteriana. Minha filha foi vítima de uma violência. De uma violência mesmo, tá, gente? De um estupro. Sendo filha de pastor. Pastora, mas olha, você tem vergonha, não tenho culpa. Tirei o peso da culpa. Faz 2 anos que nós estamos vivenciando isso, só que eu fiz o quê? Resolvi perdoar. O cara que fez isso e toda a família dele. Convivo com eles? Não. Fui na delegacia, registrei um boletim de ocorrência, está correndo uma ficha criminal? Está. Por quê? Porque Deus também é um Deus de justiça. Mas eu entro naquela rádio todo dia, oi, gente bonita, e estou fingindo? Não, por quê? Porque eu sou feliz, eu não estou feliz. Eu não preciso de nenhuma circunstância favorável ao meu favor para dizer, Senhor, a sua alegria é a minha força, me fortalece. E
por que isso aconteceu com a sua filha? Não sei, nunca foi para a escola de ônibus, nunca foi de van, eu sempre levei, eu sempre busquei, não vou falar detalhes aqui porque é segredo de justiça. Ah, também já estou falando um monte. Ai, Vanessa, você fala demais. Né? O que acontece? O que acontece? Minha filha, eu não sei. Eu sei que Deus vai usar a sua dor para falar com mulheres que passaram pela mesma coisa que você. Nós estávamos fazendo uma viagem internacional quando isso aconteceu. Minha filha estava sozinha? Não. Então, para você que sofreu esse tipo de violência, você não é culpada. Você não é culpada. Você é vítima, você não é culpada. O tamanho do teu short, o tamanho da tua blusa, o tamanho da tua saia, não dá direito de ninguém te tocar, querida. Você não é culpada. Liberte-se da culpa essa noite. Entrega na mão do Senhor. Confia nele. Entrega o seu coração na mão dele. Entrega a sua vida na mão dele. Você não precisa de circunstância favorável para declarar que você é feliz. Vão ter dias bons, vão ter dias maus. Em todos eles o Senhor vai estar lá. Minha filha merecia isso. E durante um tempo eu fiquei pensando, porque fazem 2 anos eu disse, Jesus, o que eu fiz de errado? Eu pequei? Só para você ver que você não está pecando não, tá? Você que já passou por isso. E que se sente culpada. E que carrega o peso da culpa. Quando Jesus encontra aquele cego, e Jesus resolve curar aquele cego, você sabe que na lei, no judaísmo, na lei judaica, lá na lei de Moisés, cuspir é o mais alto nível de humilhação. Quando alguém levava uma cuspida de alguém. Jesus cospe no lodo, na terra, unta o olho do cego, mas ele tem que caminhar. Jesus não cura ele imediatamente, fala para ele, vai até o tanque de Siloé, lava-se, você vai ser curado. E os seus discípulos perguntam assim para Jesus, essa palavra me confortou como mãe. Quem pecou? Ele ou os pais? E Jesus olha para eles e diz, nem ele e nem os pais. Era necessário que isso acontecesse para que uma grande obra fosse feita e para que ele fosse lembrado como aquele cego que teve um encontro com Jesus e foi curado. Então, querida, se aconteceu alguma coisa com você que te envergonha e que você carrega a dor achando que a culpa é sua, talvez aconteceu para que Deus fizesse um grande sinal, uma grande maravilha e um grande prodígio na sua vida. Hoje eu estou aqui, já estive em muitos altares, já apresentei muitos cantores, já estive em muitos eventos gospel em Londrina, fora de Londrina. Só que tem uma coisa que eu quero falar para você. Esse altar não é lugar só para mim. Esse altar é lugar para você, 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 é lugar para todas vocês. Porque Deus pode transformar a sua dor em bálsamo de Gileade, para que outras mulheres sejam curadas através da sua vida, assim como elas foram curadas, assim como muitas têm sido curadas através da minha vida, da vida da pastora, muitas outras serão curadas através da vida da minha filha. E verbalizar isso é libertador. Ela sofre, tem crise de ansiedade, pânico, foi ameaçada, ameaçaram o pai de morte, ameaçaram a mãe. Se você, seu pai, sua mãe tem um ministério, você vai acabar com o ministério. Eu não estou nem aí, eu quero que Londrina inteiro fique sabendo até quem que foi o agressor. Filha, eu não estou nem aí, eu quero Deus. Ai, mas a sua filha estava usando um short aqui, a minha filha podia estar nua, ninguém tinha o direito de fazer aquilo com ela. Mas ela não usa short curto não, tá, gente? É só uma expressão que eu estou usando. Porque talvez naquele dia você estava deitado na sua cama e alguém de dentro da tua casa adentrou a sua intimidade e te tocou, e te feriu e fez algo que tenha machucado você. E eu tenho certeza que aqui tem mulheres que passaram por isso. Porque eu pensava que isso só acontecia na casa do vizinho, eu pensava que isso só acontecia na TV, até que essa maldição sobreveio à minha casa. E eu entendi que eu não pequei, minha filha não pecou, mas algo extraordinário Deus vai fazer através da história da minha filha.
Hoje a minha filha é mais forte. Minha filha ora nas madrugadas. Minha filha vai para o monte. Minha filha sempre foi uma menina que expulsou demônio junto conosco. E isso aconteceu com ela. E durante muito tempo eu me culpei e ela se culpou. E hoje nós estamos libertas porque nós perdoamos, mas o Deus de justiça, o olho que tudo vê, fará justiça entre a minha casa e a casa dos agressores. Isso que nós declaramos na autoridade do nome de Jesus. E o Deus de justiça fará justiça entre a sua causa e contra aquela pessoa que se levantou contra a sua vida, contra o seu futuro, contra a sua infância, contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra o seu relacionamento. Hoje, as mulheres transformadas dessa igreja dizem ao diabo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. As malas do meu marido, do meu filho, as malas da minha esposa, as malas que antes eu colocava dele para fora de casa, hoje eu coloco sua, Satanás. Pega a sua sujeira de uma vez por toda e do maior ao menor, sai da minha vida, porque você não tem mais lugar de ação dentro da minha casa, do meu relacionamento, do meu casamento e na vida dos meus filhos. Você que crê, diga amém. Amém. E graças a Deus. Amém, pastora? Amadas irmãs, foram liberadas muitas chaves para o nosso coração nessa noite. É glorioso o poder de Deus e o poder da palavra operando nos corações. Desse altar foi liberado cura e libertação e, sobretudo, entendimento. Entendimento do que a palavra nos disse nessa noite. Passa pelo entendimento e a gente consegue entender o que Deus está falando à igreja. Pastora Vanessa, eu louvo ao Senhor nessa noite pela sua vida, pela sua disposição em Cristo. E vou dar um testemunho rápido para nós já encerrarmos. Muitas vezes eu vou levar a Lorena, minha filha mais nova, ao balé. E às vezes eu coloco o louvor no carro, mas no horário do programa da pastora, eu tiro o louvor para escutá-la. E ela tem me abençoado muito. Inclusive, até mandei uma mensagem para ela num dia direcionada por Deus. Eu vim ouvindo. Amém. Naquele dia eu estava ouvindo e eu fui tremendamente abençoada pela sua vida. E eu pude sentir a presença de Deus dentro do carro, dirigindo, pegando o trânsito, na correria que todas nós enfrentamos no dia a dia. E essa mulher cheia de Deus, vocês ouviram aqui o testemunho dela, que foi contado parcialmente, né, pastora? Porque é uma história, dá um livro em nome de Jesus, o livro da pastora. Mas eu te incentivo a ouvir a pastora Vanessa. O programa dela é 1h30, pastora? É 1h30, né? Eu geralmente ouço esse horário. Da 1 às 4, na 105,9, é a rádio Vida Melhor FM. E eu tenho dito, eu falo até para as meninas em casa, falei para a Isabela e para a Lorena. A Lorena sempre vai ouvindo comigo, a pastora feliz, porque a voz dela passa felicidade, mas não é só a voz. A vida dela transmite a alegria indizível que só Cristo pode nos dar, independente das dores. Como mãe, muitas dores, né, pastora? Como mãe, muitas dores. E só você sabe as dores que você tem carregado até aqui. Mas o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não pode roubar uma coisa da nossa vida: a nossa adoração, a nossa alegria, só se nós permitirmos. Ele é derrotado e destronado. O nosso Cristo reina. Então, nessa noite, com essa palavra poderosa ecoando sobre nós, muitas coisas nós precisamos refletir sobre a nossa postura diária. E para ser essa mulher cheia de alegria, fruto do Espírito Santo, porque a alegria é fruto do Espírito Santo, foi gerada uma chave nessa noite aqui, ó, no nosso entendimento. A palavrinha simples: obediência. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento? Vou dar a bênção final. Pai,
Muito obrigada pela tua santa e poderosa palavra pregada neste lugar. Obrigada, Senhor, por cada culto que tivemos esse ano com as transformadas, por cada vida que o Senhor já transformou, está transformando e transformará. Eu louvo ao Senhor, Pai, com todo o meu coração, por cada pessoa que se dispõe a orar por esse ministério, que se dispõe a fazer a obra nesse ministério. As pastoras que já passaram por aqui, que já pregaram, Marielle, que está ali também, veio há pouco tempo, né, Marielle? Deus abençoe sua vida, nos abençoou demais. As pastoras que virão com a direção de Deus, porque tudo é direção do Senhor. E que Ele nos mova, sempre à vontade dEle. Pai, nós declaramos aqui a bênção do Senhor, que não acrescenta dores. Pelo contrário, a Tua bênção traz a paz e a alegria. Que essas mulheres possam desfrutar, ó Deus, da vida plena em Ti. Muito obrigada pela Tua presença, obrigada pelo lar de cada mulher aqui. Obrigada porque tem famílias que estão sendo, Pai, estruturadas a partir da Tua palavra. Obrigada, meu Deus, porque Tu tens feito obras grandiosas enquanto nós dormimos, Senhor. Enquanto nós descansamos, o Senhor trabalha em nosso favor. O nosso trabalho é confiar no Senhor e fazer a vontade dEle. Amém? Receba a bênção do Pai, Filho e Espírito Santo. Abrace essa mulher amada, querida, que está aí do teu lado. Dê a paz a ela também. E diga assim, vamos lá na frente tomar um lanchinho bem gostoso comigo? Tem um lanchinho bem especial para vocês lá na frente.